Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e nós estamos aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus, trazer um pouco a respeito do que o Senhor Jesus Cristo tem ministrado aos nossos corações para compartilhar com os nossos irmãos. E eu espero que você esteja agora com o seu coração aberto para receber esta palavra e que você a tenha por preciosa. Aqueles que quiserem também estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas, nos nossos dias se faz necessário isso. Antes de entrar na mensagem, irmãos, eu gostaria de avisá-los que na descrição desse vídeo tem um link que apresenta uma obra missionária feita em países de perseguição cristã. E existe então ali a oportunidade daqueles irmãos que tiverem nos seus corações de ajudar na obra do Senhor Jesus Cristo para estarem empreendendo a favor das vidas que estão recebendo o Evangelho, onde há necessidade de missionários, onde há necessidade de trabalhadores para a seara de Cristo. Amém? Então você pode estar ajudando aqueles que estão lá. Bom, então agora nós vamos para a mensagem que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. E diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança nos santos. O versículo aqui está falando sobre Deus abrir os olhos do nosso entendimento para conhecermos a maneira como Deus usou para nos chamar para fazer parte do reino dele. O fato de Deus revelar algo aos cristãos é com o propósito de trazer uma inteligência espiritual para poder equipar cada cristão. O que significa isso? Significa deixar o cristão cheio de ferramentas para que ele possa usar isso em combate espiritual. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu e é isso que ele quis passar aos irmãos. A mensagem do apóstolo Paulo essencialmente é que nós fomos chamados pela graça. A graça é responsável por nos estabelecer no reino de Deus. Ela nos dá tudo o que nós precisamos para sermos participantes da herança de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que se você conhecer quão grande é a graça, quão poderosa, quão firme, então você vai ter condições de resistir muitos dos ataques malignos. Basicamente é isso que ele está falando. Para deixar isso ainda mais tranquilo, eu vou aplicar aqui um exemplo. Quando o cristão anda cabisbaixo, né, e aceita aquele tipo de pensamento de inferioridade, quando acha que é indigno, pecador demais para ser salvo, trata-se de um bombardeio espiritual na mente do cristão. Um bombardeio espiritual que vem sobre a mente de cada cristão. O cristão que está debaixo desse jugo é porque ele ainda não conheceu o poder salvador da graça de Deus. Então, amados, é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos conhecer o meio pelo qual nós fomos chamados, conhecer a vocação. Em outras traduções vai dizer conhecer o chamado, conhecer o chamamento. E o interessante é que, por causa disso, o apóstolo Paulo, na mesma carta de Efésios, em outra situação, ele vai dizer assim, que o cristão precisa fazer uso do capacete da salvação, que nada mais é do que conhecer profundamente a graça redentora e crer nela.
com toda firmeza. Da mesma maneira que era naqueles dias, acontece hoje. O cristão contemporâneo ele necessita urgentemente conhecer a graça. Se você é uma pessoa que está dentro dos exemplos que eu citei aqui, eu gostaria então de dizer para você: ore no sentido de conhecer a graça. Peça a Deus que abra o seu entendimento, que ilumine os olhos do seu entendimento. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia a partir do ponto da graça, ou seja, Evangelho de Mateus para frente é graça. Irmãos, busque conhecer a graça. Deus quer que você a conheça. Se você pegar o texto de Efésios e você ler um versículo antes, você vai perceber isso. Paulo está falando daquilo que Deus quer que a gente conheça. Deus quer abrir isso para você, Ele não quer esconder nada de você. Ele não quer fazer segredo de nada, Ele quer que você entenda das coisas do reino de Deus, Ele quer que você o conheça. E com a graça não é diferente, porque a graça faz parte do reino de Deus. Ela faz parte da herança dos santos. Então a mensagem deste vídeo está baseada no fato de que nós precisamos conhecer profundamente a graça, porque só a partir do momento que nós conhecemos é que nós podemos crer nela, fazer uso disso como um capacete, para que não venha nas nossas mentes nenhuma acusação maligna, não venha nenhum pensamento de inferioridade, de indignidade, não venha nenhum tipo de ataque satânico, do qual a graça nos cobre, nos protege. Então, amado irmão, amada irmã, se você tem sofrido com relação a esse tipo de ataque, eu estou dizendo para você, neste dia, faça da busca pela graça a sua prioridade a partir de agora. Ore por isso. Busque na sua Bíblia conhecer a graça. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.